Recentemente, a ARM realizou seu IPO na Bolsa Americana, se tornando uma empresa pública e permitindo que os investidores comprem as suas ações. A ARM ela projeta chips e licencia esses projetos para empresas enormes como Apple, AMD e Qualcomm, sendo que hoje cerca de 95% dos smartphones globais utilizam chips da ARM em seus processadores. Com isso, a ARM consegue gerar receitas bilionárias, já é lucrativa e foi avaliada em 54,5 bilhões de dólares em seu IPO, sendo o maior IPO do ano e um dos maiores de tecnologia da história. Por isso, nesse vídeo eu vou te trazer uma análise completa da ARM, essa empresa que está gerando aí dúvida de muita gente se vale a pena investir ou não, se é a nova Nvidia aí que está entrando no mercado de ações da Bolsa Americana. E obviamente que eu vou trazer todos os riscos envolvidos que a gente analisou até então. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar a curtida aqui embaixo, porque eu entendo que eu posso trazer mais análises de ações que estão entrando no mercado, negociação, para vocês verem se é interessante ou não. E já aproveitando, deixa aqui embaixo nos comentários algum outro tipo de empresa que entrou recentemente provavelmente na bolsa e que vocês gostariam de uma análise parecida como essa. A ARM é uma empresa britânica de chips, mas que não fabrica chips. Ela apenas cria os projetos e licencia para as empresas. Ou seja, vamos supor que a Apple quer lançar um celular e precisa de um chip novo para esse iPhone que ela vai lançar no mercado. Então a ARM ela vai desenvolver o projeto para esse celular em específico e licenciar para a Apple. E a partir disso, a Apple vai se responsabilizar por buscar alguém para produzir esse projeto feito pela ARM. E aí você tem várias empresas aí que podem ser utilizadas. Uma delas que a Apple, por exemplo, utiliza é a TSMC, que é de Taiwan, uma das maiores empresas aí de produção de chips. E um ponto interessante para a ARM também é que cada vez que um iPhone for vendido no mercado, ela recebe um royalty em cima disso. Isso porque a ARM ela não vendeu o projeto para a Apple, ela simplesmente licenciou. Então, só para vocês entenderem, a ARM hoje ela ganha receita por duas principais maneiras. A primeira delas é por meio de subscription fee, que é como se fosse uma taxa de subscrição, de licenciamento que eles têm ali e que é pedido pelos projetos que eles fazem dos chips. E eles têm também um tipo de receita chamado Per Unit Royalty, que é basicamente royalties cobrados a cada dispositivo vendido que possui um chip licenciado pela ARM. Lembrando que royalty é como se fosse um percentual em cima do valor vendido daquele produto. Então eles podem cobrar 1, 5, 10%. Eu não sei o valor exato e cada projeto vai ter o seu, mas é só para vocês saberem que eles ganham um percentual em cima da venda daquele produto que eles licenciaram a ARM. A Apple, inclusive, utiliza a arquitetura da ARM em quase todos os seus dispositivos. Mas além dela, existem mais de 1000 licenciados globais, como a Samsung e a Microsoft. E os chips projetados pela ARM, eles podem ser encontrados em vários dispositivos de tecnologia, como celulares, tablets, computadores, televisões e até mesmo carros autônomos. Essa imagem mostra para vocês um pouquinho do market share da ARM em vários tipos de setores diferentes onde são aplicados esse tipo de tecnologia. E você pode ver que ela basicamente domina quase todos, né? 95% de market share da aplicação do chip nos celulares, computadores 15%, veículos autônomos 80%. E hoje em dia, vários artigos dizem que nenhuma concorrente consegue se igualar ao serviço realizado pela ARM, ou seja, ela basicamente não tem concorrência. A única preocupação que a ARM talvez teria seria com os processadores x86 da Intel, que são chips usados em hardwares de computadores e servidores. Mas vários estudos já mostram que o x86 nunca vai competir com os chips da ARM por conta de diversos motivos. Isso inclui diferentes vantagens para a ARM, como menor consumo de energia, melhor processamento de dado, menor complexidade e até modelo de negócios, já que a ARM licencia os projetos que podem ser usados em várias empresas e aplicações diferentes. Por este motivo, é esperado que a ARM dobre o seu market share em CPUs para 30% em 2026, ganhando espaço do x86 sem nenhuma dificuldade. Além disso, a ARM também está se tornando muito forte no segmento de data center. A Amazon, por exemplo, anunciou que sua mais nova geração de processadores de data center é baseada em arquitetura da ARM. E seguindo os mesmos passos, o Google Cloud, que é o segmento de nuvem do Google, também está implementando chips baseados na arquitetura da ARM em seus data centers. Com isso, é esperado que a ARM tenha uma participação de 22% no mercado de data centers global até 2025.
E como vocês podem ver, tudo isso mostra como a ARM ela é muito bem posicionada no mercado, tem um diferencial e vantagem competitiva diferenciada. Ela consegue criar um projeto e vender e licenciar para vários tipos de aparelhos e iPhones e computadores, tudo que você vê no mercado, e ganhar royalty, ou seja, percentual em cima de cada venda daquela empresa. É um negócio genial. Agora, vamos entender um pouquinho mais sobre o IPO da ARM e de onde ela surgiu. Só para vocês terem ideia, a ARM ela foi fundada em 1990, mas ela já foi também negociada na bolsa anteriormente. Entre 1998 e 2016, a ARM era negociada na Bolsa de Valores de Londres e deixou de ser listada em 2016, quando o SoftBank comprou a empresa por 32 bilhões de dólares. O SoftBank é uma empresa japonesa mundialmente conhecida por seus investimentos em tecnologia. E a gente pode dizer que foi um excelente investimento que o SoftBank fez na ARM em 2016, já que esse tipo de tecnologia começou a ser utilizado por várias outras empresas, a eficiência ela ficou muito melhor e obviamente que isso vai fazer eles ganharem muito dinheiro nesse IPO. E no IPO deste ano, que aconteceu no dia 14 de setembro, a ARM ela foi avaliada em mais de 54 bilhões de dólares. Esse foi o maior IPO de 2023 até o momento e foi um dos maiores IPOs do setor de tecnologia. No primeiro dia de negociação, as ações subiram cerca de 25%, resultando no ganho de 14 bilhões de dólares no valor de mercado da empresa. Mas logo no segundo dia, após a euforia do IPO, as ações começaram a cair por conta de uma alta volume de opções, ou seja, vários investidores acreditando na queda da empresa. Então aqui nessa imagem vocês conseguem ver um pouquinho da rentabilidade da ARM negociada na bolsa desde então, né? Não é muita coisa. Ela começou a ser negociada a 60 dólares e atualmente está em 54 dólares, ou seja, uma queda aí de 10% desde o seu início recente. E até por isso que eu gosto de sempre repetir e avisar vocês para tomarem muito cuidado com o IPO, tá? Normalmente as chances de você sair perdendo no IPO no começo é muito grande, porque o IPO é aquela frase que a galera gosta de falar, né? É festa para os acionistas, né? Porque quem ganha de verdade é quem está colocando a ação na bolsa. Eles vão colocar uma precificação alta, vender a participação e cair fora. E quem tá comprando é você e comprando caro. Normalmente, 99% das vezes, a IPO é uma cilada. Tem que tomar muito cuidado. Mas obviamente que isso não quer dizer que possa valer mais pra frente, depois que ela caia e chega a um preço justo pelo valor de mercado que ela tenha. Também é importante pontuar que mesmo sendo negociada publicamente, o SoftBank ainda detém cerca de 90% das ações em circulação. E antes do IPO, a ARM ela chegou a convidar algum dos seus clientes para se tornarem investidores da empresa. A Apple e Samsung são dois clientes gigantes que estavam na fila para investir. A Amazon e Google, que são grandes nomes de data centers, também investiram no IPO da ARM. A Nvidia estava em negociações para se tornar um investidor âncora. A TSMC, a maior fabricante de chips do mundo, investiu cerca de 100 milhões de dólares. E até mesmo a Intel, que na teoria seria uma concorrente, anunciou investimento na ARM. E aqui a gente consegue ver um pouquinho dos números que a ARM apresentou pra gente, né, desde 2022. A gente não consegue ter um histórico tão grande ali. E esse que é um dos problemas de você comprar empresas que são recém-chegadas na bolsa, que às vezes eles não disponibilizam um histórico muito grande de receita, lucratividades, que até então eles não são obrigados a declarar muito do passado deles. Então a gente fica com um pouco de dúvida exatamente como que eles vão atuar. Mas o que a gente tem aqui é que a receita, ela se manteve estável, basicamente ali de 2022 para 2023 em 2,7 bi por ano. É uma empresa lucrativa, né, com uma margem líquida de 20 a 15%, a depender ali do período que você olha. E é uma empresa quase nada endividada, né? Ela tem um caixa aí de 1,2 bilhões de dólares e uma dívida de 223 milhões, né? Então é bem saudável assim financeiramente, gera um fluxo de caixa elevado ao longo dos anos, o que é um ponto muito interessante, porque assim, né, é uma empresa que não precisa investir tanto em produto físico, ela vai investir em tecnologia, em desenvolvimento, que custa caro, mas ela conseguiu atuar muito bem nesse sentido. Mas tem um ponto muito importante que eu tava olhando em vários relatórios aí de analistas que viram o caso da ARM em si, que gera um pouquinho de preocupação em relação à empresa. E pra gente saber mais sobre esse risco, a gente precisa analisar o formulário F1 da empresa. Esse é um tipo de formulário que é exigido pela SEC, que é lá dos Estados Unidos, um órgão regulador, que pede para todas as empresas que vão começar a ser negociadas na bolsa de valores, demonstrando ali vários fatos financeiros da empresa. E o maior risco é quando você abre esse documento e descobre uma entidade chamada ARM China. Lendo aqui um pouquinho mais a fundo esse relatório, a gente vê que a ARM China significa ARM Tecnológica China e é a maior cliente da ARM hoje. Então a ARM China hoje é maior cliente da ARM. Essa Acetone Limited é a entidade controlada pelo SoftBank e que possui uma participação aí de 48% na ARM China.
Só que aqui entra um ponto muito importante. Eles comentaram no próprio relatório que eles divulgaram: dependemos da nossa relação comercial com a ARM China para acessar o mercado da RPC. RPC, para quem não sabe, é a República Popular da China, ou seja, a China como um todo. Se essa relação comercial deixar de existir ou se deteriorar, nossa capacidade de competir com o mercado da RPC pode ser afetada material e negativamente. Seria difícil para nós substituir qualquer receita perdida proveniente da RPC no caso da nossa relação comercial com a ARM China terminar ou se deteriorar. Então a ARM China é uma empresa totalmente independente, mas que é o maior cliente da ARM em si. É dessa forma que os projetos da ARM conseguem acessar os produtos chineses. Sendo que, se eles tiverem uma perca de comunicação ou alguma coisa nesse sentido, alguma relação da China não quiser mais atrelar nada, eles vão perder uma grande quantidade de receita que vai ter uma dificuldade de recuperar de um dia para o outro. E se a gente olhar no mesmo documento, é detalhado que nos anos fiscais terminados em março de 2023 e março de 2022, a ARM China foi responsável por aproximadamente 24% e 18% da receita total, respectivamente. E isso preocupa alguns investidores por alguns motivos. O primeiro deles é que a economia atual da China não vem apresentando um crescimento tão forte, algumas dificuldades aí pela frente, e isso pode fazer com que eles mudem um pouco o cenário de pagamento, tenham uma dificuldade ali de transacionar entre a ARM China e a ARM. Além disso, a gente sabe também um histórico recente da China em desligar, né, esse relacionamento com empresas terceiras, como os Estados Unidos, por exemplo, ou outros países, e criar empresas internas que desenvolvem esses produtos. Então pode chegar algum momento que a ARM China fale: ó, não quero mais comprar da ARM, por exemplo, vou fazer uma empresa própria aqui e fazer esses projetos ARM. E aí, obviamente, a ARM poderia perder aí quase 25% da sua receita, que é a representatividade da ARM China, que é seu maior cliente individual. Inclusive, a ARM China já atrasou pagamentos anteriormente e a ARM precisou gastar recursos próprios para bancar os valores devidos da ARM China. E mesmo que isso aconteça, não tenha impactado de forma relevante nas operações, caso esse tipo de situação venha a acontecer de novo, poderia ter um efeito negativo nos negócios e nos resultados operacionais e condições financeiras como um todo da empresa. Várias notícias estão apontando que essa relação da ARM com a China complica as ações da empresa e atualmente é um dos maiores riscos. Porém, mesmo que existam esses riscos, a empresa continua sendo o que ela é. A ARM é gigantesca e tem previsões boas de crescimento por longo prazo. A própria ARM disse que espera um crescimento de 11% na receita durante o ano fiscal de 2023 e um crescimento de 20% no ano fiscal de 2025, impulsionado aí pela demanda de chips de data center e inteligência artificial. Já os analistas também estão projetando um crescimento de receita ano após ano para a empresa. Só que se a gente olhar a opinião dos analistas em relação ao preço negociado da ARM, grande maioria que eu vi, pelo menos, e é o que a gente está vendo nessa imagem, também acredita que o valor negociado não é justo pelo que vale a empresa. Alguns deles acreditam aí que o valor pelo menos seria 46 dólares, 40 dólares, então por isso tomar muito cuidado em entrar na ARM pelo valor atual. Isso obviamente pegando uma média de vários analistas que eu tô olhando, realmente o valor de 50 dólares não seria o adequado. E aqui um ponto muito interessante que não poderia deixar de passar, que é uma análise da ARM frente às suas concorrentes, tá? Lembrando que a ARM tem uma vantagem competitiva porque ela não tem concorrentes diretos iguais a ela hoje atuando fortemente no mercado, mas ela tem outras empresas que têm relação com chips, que têm desenvolvimento, que podem criar eventualmente algum projeto lá na frente que tome a frente da ARM. Mas então, por isso eu peguei algumas empresas representativas aqui. Aqui no canto esquerdo a gente tem a ARM com seus indicadores que eu já vou apresentar e aqui seus concorrentes. Então a gente tem, por exemplo, que a ARM tem um valor de mercado de 53 bilhões de dólares. A Nvidia, por exemplo, tem um valor de mercado de 1 trilhão, a TSMC de 421 bilhões de dólares, a AMD, por exemplo, 155 bilhões de dólares. Então é uma empresa relativamente menor entre as demais aqui que eu trouxe. Outro ponto bem interessante que mostra que muitos investidores também estão acreditando que ela tá bem cara, é que se você olhar o preço sobre lucro, o famoso P sobre L, tá em 131 vezes da ARM atualmente. Se você pegar a da Nvidia, tá em 100 vezes, que a Nvidia já é considerada cara. Agora imagina a ARM negociando a 131 vezes. E a gente tem concorrentes aqui como a TSM negociando a 14 vezes o lucro, a gente tem Intel a 17. Lembrando que quanto menor for esse valor aqui de preço sobre lucro, mais barata a ação estaria. Você estaria pagando mais barato pelo preço em relação ao lucro que ela gera. Mas um ponto importante, que muitas das outras concorrentes também tem, a dívida dela é quase nula, né? Principalmente perto do seu caixa e EBITDA, né? Lucro
lucratividade, vamos dizer assim, que a empresa gera. Então, de resumo, eu achei a ARM uma empresa muito interessante. O tipo de nicho que ela tá vai explodir nos próximos anos, mas tem que tomar muito cuidado, porque não adianta a gente pagar muito caro por uma empresa muito boa, né? O ideal é a gente pegar uma empresa muito boa a um preço justo pelo que ela vale. Acredito que logo ETFs como SOX, SOXX, que compram empresas atreladas à produção de chips como um todo, possa colocar a ARM dentro do seu portfólio. Então essa seria uma das alternativas interessantes de você investir pela ARM, né, indiretamente por ETFs, que agora ainda não tem, mas daqui a pouco pode ser que entre, e não correria um risco tão grande entrando agora nesse IPO ou eventualmente pagando um preço mais alto pela empresa. O que você achou da análise da ARM? Se você curtiu, não esqueça de deixar curtida aqui embaixo e se inscrever no canal para receber mais vídeos sobre investimentos no exterior, análise de empresas que estão entrando na bolsa e diversas outras informações sobre dólar e bolsa americana. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!